Durante muito tempo na minha vida eu acreditava que as coisas iam dar certo de alguma forma. Em algum momento, tudo que eu desejava, a profissão que eu queria ter, a casa que eu queria ter, em algum momento ia dar certo, independente do trabalho que eu estava fazendo na realidade para conseguir isso. Isso parece só um pensamento positivo, como muita gente aconselha a gente a ter hoje em dia, mas era uma fuga da realidade ou um mecanismo de defesa da minha mente, como todos nós temos e todos nós usamos. Assim como a gente tem mecanismos de defesa no nosso corpo, por exemplo, como a febre, que está, de certa forma, avisando a gente e protegendo a gente de uma infecção, a gente também tem mecanismos de defesa na nossa mente. E o que são esses mecanismos de defesa? Mecanismos de defesa, como a gente conhece na psicanálise, na neuropsicanálise, eles servem para aliviar um sentimento ruim, insuportável que a gente tem. Então imagina, por exemplo, que você tem um sentimento muito forte de solidão, mas você não consegue lidar com isso, você não consegue ir para a realidade, ter um amigo, está muito difícil arrumar namorada, namorado, e você fica com aquele sentimento angustiante. O mecanismo de defesa, ele surge justamente para eliminar, para tentar eliminar esse sentimento. Como a gente usa, né? Como são esses mecanismos de defesa. Pode ser, por exemplo, o racionalismo, a gente pensa demais, transforma tudo em coisas lógicas. Não, eu estou sozinho por isso, porque existe um vírus no mundo e eu estou com medo de me relacionar com as pessoas e ser infectado, por exemplo. Ou a gente usa substâncias. Então imagina, por exemplo, que você é uma pessoa que usa o álcool, né? Só para dar um exemplo, a questão não é moral aqui, só para a gente entender como funciona. Então o álcool te dá uma sensação, por exemplo, de alívio, né? Aquela sensação de solidão, de dor, de que você não vai suportar aquilo, né? Que não vai suportar, por exemplo, até a perda de uma pessoa amada, perda mesmo, né? Que a pessoa vai embora e tal, não vou falar a palavra aqui, senão eles derrubam o meu alcance. Mas você acredita que você sente, né, um alívio que parece que aquela dor passou, mas justamente a causa é outra. Então, o que eu estava fazendo quando eu acreditava, né, quando eu fugia da realidade, acreditando que as coisas em algum momento iam dar certo na minha vida, sem eu precisar fazer o trabalho necessário, era justamente usar um mecanismo de defesa que aliviava o meu medo, por exemplo, de ter que ir para a realidade e fazer o trabalho difícil de me relacionar com as pessoas, trabalhar em lugares que eu não queria, em profissões, em coisas que eu achava injusta, passar por humilhação, tal, essas dificuldades que a gente tem na vida real. Então, o mecanismo de defesa, ele serve para isso. Ele não cura, né, a causa do problema, né? Eu só ia curar, né, como eu fiz depois, né, fazendo minha própria terapia, estudando e tal. Eu só consegui superar isso quando eu entendi, né, quando depois de muito tempo eu consegui entender que eu precisava ir para a realidade e trabalhar, né, fazer esse trabalho árduo de me relacionar com as pessoas, de me expor, de ser vulnerável, de me relacionar e tal, para justamente eu conseguir chegar onde eu queria chegar.